Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos do nono dia da jornada dos 10 dias, das feridas emocionais que interferem no seu amor próprio, que interferem no acesso do seu poder maior. O que é interferir no seu poder maior? No seu alinhamento, o alinhamento com o todo, com a fonte. Então, quando você está alinhado, você pensa da mesma forma com que você diz e com que você sente. Então, todas as feridas, energias de separação, rejeição, medo, culpa, entre tantas outras, elas são transmutadas, diluídas e você consegue ficar alinhado. Você passa a fazer tudo o que precisa ser feito, sabe? E você não tem peso na consciência, você não tem cobrança, você não se cobra, não tem medo, você sabe que está sendo orientado, e aonde quer que você esteja, você vai se entregar, você vai fazer o seu melhor, tá? Então, eu sempre falo as mesmas coisas. Você pode ser vigia de rua, pode ser professor de escola, você pode trabalhar numa loja de shopping, trabalhar numa padaria, portaria de um prédio, onde quer que você esteja, você vai entregar o seu melhor para as pessoas, entende? E aí, nessa entrega de idade, e que você for entregar, você vai receber isso na sua vida, tá? E a entrega é tudo que você for fazer pelo outro, dentro do seu trabalho, vai ser sem julgamento, sem crítica e sem reclamação, entende? Você vai entregar com amor. E essa entrega amorosa, você só consegue fazer isso sem desconfiar do outro, sem pedir algo em troca. Você só vai conseguir fazer isso a hora que você estiver alinhado e curado, principalmente as feridas profundas que estão no seu inconsciente. Essas feridas que estão no seu inconsciente te afastam do seu ser e fazem você acreditar que você é diferente do outro, que você é melhor ou pior que o outro. Tá? E não, todos que estamos aqui somos iguais. A gente está fazendo o nosso melhor, entregando o nosso melhor com a consciência que nós temos. Tá? Então, curando essas feridas emocionais, dos 10 dias que eu estou entregando para você, você vai se alinhar e vai ficar bem com você mesmo. O primeiro passo que você vai sentir a hora que você curar é a paz que você vai sentir com você mesmo. Você não vai ter pensamentos autossabotadores ou julgadores de outras pessoas. Você vai dar a outras pessoas o perdão incondicional, porque você vai entender o que eles fazem inconsciente. Eles estão fazendo o melhor que eles podem com a consciência que eles têm. Então, se eles erram com você, você vai conseguir dar a eles o perdão natural, tá? Porque você vai entender. Tá? Isso que é alinhamento como um todo com a fonte. E isso você só vai encontrar dentro de você, curando as suas feridas. Tá? É preciso você mexer nisso. Quando a pessoa passa por uma situação, ela vai para o psicólogo, ela entrega essa situação para o psicólogo. Só que lá você ordena as ideias, entende porque o outro entende, porque o outro fez isso e porque você passou isso. Só que existem energias, as energias ainda estão no inconsciente e é nisso que o IFT mexe, nas energias que estão no inconsciente. Essas energias são vivas, são pulsantes, são de baixa frequência, tá bom? Eu vou explicar isso melhor nesse vídeo de hoje, tá? Então vamos lá. Nono dia da ferida emocional dos traumas, abusos e assédios. Então, qualquer pessoa que tenha passado por traumas profundos de abuso ou assédio, eu vou explicar melhor como que pode ser feito qual é a causa e o que pode ser feito para curar essas feridas, tá? Pessoas que passam por essas experiências guardam dentro de si dores emocionais profundas que precisam ser visitadas. Muitas delas vão para o psicólogo, entrega isso, conversa, mas a energia muitas das vezes está ali ainda, tá? É como se fosse um vulcão em erupção. O impacto forte atrai uma infinidade de pensamentos negativos que contribui com sua insegurança. Então, essa energia que foi vivida, o que é energia que eu falo? Sabe a situação de dor que você viveu de abuso? Consciente. Você sentiu uma emoção. Essa emoção é uma energia, ela está no seu inconsciente. E essa energia é uma energia baixa frequência, pode ser energia de culpa ou de medo. De medo é 100 Hz, então é baixa frequência, então vai atrair
situações alinhadas isso. Sempre o universo vai estar vendo essa energia no seu inconsciente, tá? E é preciso curar essa energia que está no inconsciente. Por isso que é limpeza emocional, limpa essas emoções de baixa frequência. Aí, essa energia de baixa frequência, ela atrai uma infinidade de pensamentos negativos alinhados a essa frequência. Tá? Então, esses pensamentos vão te trazer muita insegurança. Quando você for procurar um emprego, for procurar um relacionamento, você vai ficar insegura. Vai ter um dinheiro, você vai ficar insegura. Ou você vai se sabotar, entende? Tudo você vai ter pensamentos negativos referente a alguma situação. Drena a sua energia vital que afeta a sua alegria natural. O seu ser maior é alegria natural, é bem-estar, é abundância, é prosperidade infinita, é saúde perfeita. Esse é o seu estado verdadeiro e natural, entende? Essa é a sua verdade. A doença vem porque a pessoa está acumulando tanta negatividade, tanta mentira, acreditando em tanta coisa que não é real, que vai para o corpo e acaba se prejudicando com isso, tá? Então, o impacto forte atrai uma infinidade de pensamentos negativos, drena sua energia vital, que afeta a sua alegria natural, e ofusca a sua visão que você tem de si mesma, das pessoas e do mundo. Aí você começa a julgar, reclamar, criticar. A hora que você começa isso, você só alimenta aquilo. Aí aquela energia de trauma, de abuso ou assédio que você passou, ela só vai se fortalecendo, porque essa energia quer se alimentar. Ela se alimenta por meio dos pensamentos negativos, insegurança, pena de si mesmo, pena do outro. Então, ela vai se fortalecendo. Aí a sua visão fica ofuscada do mundo. Você não consegue acessar o seu poder maior e você não fica feliz em plenitude, em paz com você mesmo, tá? Alimenta um sentimento de culpa e medo. Então, dentro dessa experiência, a pessoa pode alimentar, dentro dessa experiência de abuso ou assédio, a energia da culpa e do medo, tá? Eu sei que eu estou falando porque eu passei por isso e a gente alimenta isso mesmo. Tem uma culpa e o medo, a gente assume aquilo e o negativo, o ego adora nos auto-sabotar, criar algo negativo para nós, para a nossa mente, entende? Faz a gente acreditar que a gente é o pior, a pior das piores. Ou então a gente começa a julgar o outro, condenar o outro, e ele se fortalece do mesmo jeito, tá? Interfere na sua criatividade e, por consequência, na sua prosperidade, podendo se auto-sabotar com dívidas e empréstimos. Então, essa negatividade, ela vai afetar a sua criatividade. Você não vai ficar inspirado em fazer coisas que te exaltem, que contribua com você e com o todo, com as pessoas, né? E aí, afetando a sua criatividade, vai afetar a sua prosperidade. Você vai ficar limitada a uma quantia financeira e aí, muitas das vezes, você começa a se auto-sabotar, por causa da culpa e do medo, você se auto-sabota, e aí você pode criar dívidas, empréstimos, você sempre está no vermelho, sempre com dívidas, você pode perder todos os bens que você teve, tá? Porque o universo, ele, com o tempo, ele vai alinhando e vai vendo tudo isso, essa energia, tá? E daí muitas das coisas que você conseguiu, você pode perder tudo, tá? Mas não é porque aqui o mundo da forma é cruel, não. É a energia que está sendo ativada dentro de você de culpa e medo. Precisa ser curada, tá bom? Interfere no seu amor próprio e, por consequências, nos relacionamentos de casal, de familiar, que, por semelhança vibracional, pode gerar dores e desentendimentos. Então, essa energia que está no seu de trauma, e abusos e assédios, você pode criar, sempre ficar falando para o outro, sempre ficar se vitimizando, tá? Quando você se vitimiza da situação, aí é um abraço, você não consegue sair disso. Você sempre vai ser vítima das pessoas, sempre. Você vai ser vítima, tá? Por isso que eu sempre falo, durante as limpezas emocionais, é preciso você assumir as rédeas da situação. Tá? Então, assuma e cure isso, independente do que aconteceu. O outro, ele só foi, como diz uma pessoa muito querida, um ator, para te ajudar a curar. Tá? Então, cure essas feridas profundas. Tá? E aí você consegue sair desse vitimismo. Existem traumas conscientes
A pessoa tem consciência de que passou por isso, e se ela souber assumir, como eu disse, as rédeas da situação, e ela poder curar até zerar, ela consegue. Essa mesma dor profunda pode ser zerada, e existem situações que a pessoa limpou tanto que parece que não viveu, tá? Ela limpou tanto, se foi uma situação de assédio, se foi uma situação de abuso que você viu, ou que você ouviu, ou que alguém te contou e gravou no seu inconsciente, se essa experiência está no seu inconsciente, você pode pegar essa cena, olhar para ela, fazer a frase 3 vezes de preparação e tocando nos pontos e falando o que você está vendo na cena. Qual é a emoção que você sente ao olhar para essa cena? Aonde está essa emoção dessa cena no seu corpo? Gradue logo no começo, de 0 a 10, qual a intensidade de emoção que você sente ao olhar para essa cena de abuso ou assédio? Ah, é 10, eu tenho uma raiva dessa pessoa. Tá, então vamos lá. Mesmo que eu tenha muita raiva dessa pessoa, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você vai sempre falar essa frase final também. Você faz a frase, monta a frase de preparação e a segunda parte, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. É preciso você mandar esse comando para o seu inconsciente, que você está se perdoando, mesmo com tudo isso, tá? Você vai fazer essas 3 fases de preparação, vai olhar para a sua cena e vai tocar nos pontos e vai ver o que está contido na cena. Você vai falar quanto mais detalhes, melhor, tá? Quanto mais detalhes você falar que tiver contido, mais curado você vai ficar, tá bom? Qual que vai ser o seu termômetro? As suas emoções, tá? As suas emoções. A hora que você chegar na paz absoluta, na harmonia, a hora que você for contar isso, não sentir nenhuma pontadinha, nenhum desconforto, nenhuma injustiça, nada, é a hora que você curou completamente. Tem situações, eu acho que mais com terapeuta, tá? E parece que você não viveu essa situação, de tão curado que você fica, tá? Abusos e assédios, tá? Agora, existe também um outro tipo de experiência. E agora, existe também traumas inconscientes. Esse eu passei. Vamos lá. Esses são mais chatos, pois você limpa, vai limpando algumas situações que vão vivendo, vai aparecendo na sua mente, e você pode se deparar com alguma experiência de abuso ou assédio na infância na qual você não se lembrava, tá? Aí você se depara com algumas situações, o universo, o campo espiritual começa a te revelar, você está pronto para aquilo, né? Ele começa a te revelar algumas situações que você viveu quando criança e não se lembra disso, tá? E aí esse trauma de forma inconsciente, o impacto ele pode ser maior porque você não sabia que viveu aquilo. Aí, então tem o impacto de saber que viveu, e aí você tem que limpar esse impacto e depois limpar o que aconteceu. Então são 2 limpezas. O impacto de saber que passou por uma experiência de assédio, de abuso, e o outro é limpar a cena mesmo que a tua mente guarda e ela vai te revelando. E aí você vai curando tudo isso. Volto a falar, quanto mais você visitar essa cena, quanto mais você falar de todas as dores e tocando nos pontos do IFT, aqui, ó, topo da cabeça, começo da sobrancelha, no lateral do olho, abaixo aqui no ossinho do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na clavícula, na altura do sutiã, são esses pontos. A hora que você for olhar a tela mental da sua mente ali, e for curando, você pode limpar até zerar. Você vai ter a sensação de que não passou por aí. Ou então você fica em paz, tá? Se essa pessoa você ainda não conseguir perdoar ela, é porque pode ser que exista outras situações com essa mesma pessoa, tá? Aí, quando você cura com essa mesma pessoa outras situações, você vai dar essa pessoa ao perdão, o perdão incondicional, e você vai passar a amá-la, essa pessoa, amar essa pessoa. E vai ser muito grato por ter passado, porque você vai entender por que você veio para esse mundo. Tudo você vai encontrar dentro de você. Você vai se alinhar com o seu poder maior, com a divindade, com o seu eu maior.
tá? Com aquilo que é maior e vai te orientar. Essa energia de amor, esse seu ser maior vai te orientar, tá? E ele é puro amor, tá? O impacto pode ser maior, né? Porém, se a pessoa também souber assumir as rédeas da situação, sair do vitimismo, ela mesma pode limpar até zerar, pois essa ferramenta faz isso, limpa toda dor guardada no inconsciente. Quando eu falo inconsciente, é um lugar invisível, tá? Que só o campo espiritual sabe ver, consegue ver. A pessoa, quando passa por um trauma, ela tem a nítida crença de que, passou, não existe mais nada. Não. Existe, toda a informação que nós vivemos nesse mundo fica guardada no campo espiritual, ali no inconsciente. Aí o campo espiritual, eles conseguem ver e aonde eles se orientam, tá? E você acessa a sua energia maior, a divindade que habita dentro de você, esse amor infinito, esse amor maior, tá? É preciso ter paciência com você mesma e prestar atenção no que você está sentindo e ir relatando a cena que vê na sua mente, nos seus mínimos detalhes. Então, se você se sente culpada, se você se sente com medo, se você se sente insegura, se você se vitimiza, por que aconteceu com você? Aí você tem que falar isso para você mesma no IFT, tá? Até o vitimismo, a hora que você sentir vontade, fala, entrega tudo isso, abre tudo isso, tá? Para você mesmo. Não é para você contar para ninguém. É para você se curar dessa ferida, porque é uma ferida intensa e profunda que marca toda a sua vida. E pode ser bem assustador, mas será curador. Utilize palavras exageradas ao máximo que puder. Então, pegue palavras, é, não fique com medo de falar, tá? Esqueça da lei da atração, que a lei da atração não vai pegar nada nisso, tá? Então, pegue palavras intensas, aumente a dor, expanda a dor para você mesmo que eu esteja muito pé da vida, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que esteja com muita raiva, muito ódio, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você vai falar todas as palavras intensas e densas que você estiver sentindo, tá? Toque nos pontos e vai observando essa emoção no corpo. Aonde está essa emoção no corpo? A emoção sempre vai estar no corpo. E você precisa graduar essa emoção no começo e no fim, porque você vai perceber que a emoção ela vai se dissolvendo aos poucos. Ela vai transmutando, às vezes ela vai para uma na garganta, às vezes ela vai para um aperto no peito, às vezes ela vai para dor de cabeça, às vezes ela vai para espinha. Então você observa para onde que ela está indo essa energia, tá? E vai falando, falando até você zerar. Em uma hora você consegue zerar tudo. Se você não der conta de fazer sozinho, entregue isso para o terapeuta. Ele vai te ajudar a zerar e você vai ver nitidamente a sua vida naquele momento reinar, paz absoluta reinar nessa cena de dor, de trauma e abuso, tá? O que mais? O impacto emocional desses traumas são intensos. E ao começar a limpeza, comece pelas bordas da situação e só depois se aprofunde. Você não precisa falar a situação de abuso e de assédio, você não precisa falar logo no começo tudo. Começa pelas bordas. Mesmo que eu tenha passado por essa experiência, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Fale 3 vezes, vai rodeando você mesmo, entende? Vai rodeando, mesmo que eu tenha passado por essa experiência, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí você vai vendo que você vai conseguindo ir dar passos mais profundos dentro de você e falando do que aconteceu de fato, tá? A profundidade da limpeza emocional está nos detalhes da situação traumática. Exemplo, as vestimentas, a roupa que você estava, a roupa que a outra pessoa estava, quem estava ali no ambiente, o lugar, o cheiro, observa se tem cheiro, o paladar, se você tem gosto, sente o gosto de uma coisa, alguma coisa que você come, coma e lembra da situação, o olhar da pessoa, qual é o olhar parecido com quem? Hoje, você tem alguma situação que você lembra desse olhar? Frases ou palavras ditas naquele momento, tá? Elas te causam impacto. Você pode fazer a limpeza emocional somente com palavras
ou frases ditas no dia do abuso ou do assédio, tá? Se ela te causa uma repugnância dentro de você, tá? Então você pode usar essas palavras. Mesmo que eu tenha ouvido essa palavra, eu fico muito irritado ou irritada. Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí você pode falar a palavra até ela dissolver essa negatividade. Qualquer frase que foi dita, né, durante o abuso ou o assédio, você pode falar somente a palavra, e repetir para você mesmo, mesmo que eu tenha ouvido essa palavra, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. E vai falando a frase tocando nos pontos. Fale a frase ou a palavra e vai tocando nos pontos. Aí você vai ver que isso vai se dissolvendo dentro de você, tá? Vestimentas, o lugar, o cheiro, o paladar, o olhar, frases ou palavras ditas no dia do abuso ou do assédio, tonalidade da voz, o timbre da voz. Qual que era o timbre? Qual que era a tonalidade? O que que você sente quando você ouvia isso? Observe as suas emoções, elas são a sua referência. As suas emoções são a sua referência. A hora que você sentir uma repugnância, vai colocando as palavras, aumente, intensifica aquilo. Eu lembro da voz ressoando no meu ouvido ou em algum lugar, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Você vai fazer para cada situação, tá? Da cena. Ou seja, tudo deve ser colocado à luz. Então, para você limpar toda essa ferida emocional do abuso e do trauma, tudo deve ser colocado à luz. O final dela, muitas das vezes, vai perdendo a cor, você se desloca da cena. Porque quando você vai limpar, parece que você está dentro da cena e a cena está colorida. E aí, se ela estiver ainda causando um mal-estar, um desconforto, alguma coisa ela tem aí. Aí o final é você se deslocou da cena, você vê ela está distante, perdeu a cor, ela está cinza, e com relação a outra pessoa, você está em paz com ela, você se sente bem, em paz com ela, em harmonia com ela, tá? Porque toda aquela energia de dor, de trauma, de vitimismo, tudo aquilo é dissolvido, você fica em paz, tá? No outro dia, você pode visitar para você perceber isso. Com o tempo, vai parecer que você nem passou por essa experiência, tá bom? Tamanho é o poder dessa ferramenta. Você não precisa acreditar, você só precisa fazer, experimente isso, que você vai ver, vai sentir a dor, a experiência da cura dentro de você. A dor e depois a experiência da cura, tá? E você vai ver que toda a energia vital vai passar por aí. Ela só não passa, essa experiência traumática, ela bloqueia, tá? Então, o seu acesso ao seu poder maior. Ela bloqueia, e aí, a hora que você estiver limpando, ela vai se dissolvendo por si só, ela vai perdendo, vai transmutando, e a energia vital vai perpassando. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício da cura, o seu corpo vai ficar em alegria natural, tá? Quanto mais você mexer em cenas de dores, feridas emocionais, mais você vai ficar em paz. A hora que você limpar toda a cena e zerar, a sua mente vai trazer uma outra situação. Aí você tem que ir curando. Como eu tinha várias situações que eu vivi, eu fiquei 4 anos limpando, e é bem isso, tá? Então, você tem que ficar todos os dias, 1 hora por dia, é como se você estivesse tomando banho, tá? Aí, 1 hora por dia, você vai limpando as cenas em você, e você vai ficando cada vez mais feliz, mais em paz. A paz vai reinar na sua vida, na sua mente, tá? E aí, essas energias de baixa frequência, como eu disse, traz pensamentos negativos. E aí você não vai ter tantos pensamentos negativos. Aí vai ser a hora que você vai estar alinhado com o todo e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Sem medo, sem insegurança, sem julgamento, sem crítica, sem reclamação. Você vai estar em paz com você mesmo e com o mundo, com as pessoas. Tá bom, gente? É isso. Hoje é o 9º dia da ferida emocional dos traumas e abusos. Amanhã será o 10º e último dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!